E aí, meus amigos, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você está assistindo essa aula, porém, vamos lá, né? Hoje, dando continuidade à nossa aula de elétrica e eletrônica, ok? Hoje é a nossa terceira e última parte sobre volts, ok? Sobre as nossas partes elétricas. De elétrica, parte 3. Hoje iremos falar sobre watts, ok? Sobre watts, tranquilo? Vamos lá. O que é que são watts, beleza? Escutamos muito em lâmpadas de 10 watts, ou fontes de 500 watts, beleza, mas o que é isso, né? A gente escuta muito, aquela lâmpada LED de quantos watts? De tantos watts, a minha fonte de 500 watts, beleza, mas o que é esses watts, na realidade? Watts é unidade de medida de energia mecânica ou elétrica. Complicado? Beleza. É o que? Que nada mais é do que a potência elétrica, ok? Então, quando você escutar watts, você sabe que é a potência elétrica, ok? Watts é a potência elétrica, tranquilo? Utilidade. Geralmente, utilizamos a energia para ela trabalhar fazendo algo útil, não é mesmo? Por exemplo, ligando o motor ou utilizando para esquentar algo através da resistência ou ligar sua lâmpada, correto? Sempre utilizamos a energia elétrica para algo útil para a gente. Creio eu que vocês não utilizam a energia elétrica para ficar tomando choque à toa, ok? Beleza, no hospital a gente usa a energia elétrica para dar aquele choque, mas utilizando para alguma coisa, é útil para algo. Então, sempre iremos utilizar a energia elétrica ao nosso favor. Nunca queremos utilizar contra nós mesmos, ok? Ou é para ligar algum aparelho na sua casa ou algo do tipo. E energia elétrica, bem ou mal, o ser humano, creio eu, que não consegue mais viver sem energia elétrica. Creio eu que se a energia elétrica acabasse hoje no mundo, iríamos voltar para a Era das Cavernas, ok? Porque tudo hoje em dia é movido a eletricidade. Hoje em dia, uma noite sem eletricidade, ninguém consegue fazer absolutamente nada. Não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, ok? E de dia, praticamente a mesma coisa. A gente tem energia elétrica, a gente não teria todos os recursos. A maioria dos nossos recursos hoje em dia foi graças à energia elétrica, ok? Se não fosse ela, não teríamos tantos recursos como temos hoje. E como vamos ter futuramente, ok? Potência. A potência nada mais é do que a velocidade, ok? A potência nada mais é do que a velocidade, a eficácia que transformamos o movimento dos elétrons em algo produtivo para a gente, ok? Então a potência é isso, é a velocidade que iremos transformar os elétrons, a gente pega os elétrons e transforma eles em energia, em eletricidade. Isso é a potência, ok? São a potência da eletricidade. Quando pegamos aqueles elétrons e transformamos em algo produtivo para a gente. Lembrando, quanto mais elétrons, maior será a corrente, maior será a potência, não esqueça disso, ok? Uma curiosidade, como toda aula tem. Como sempre, esse nome, Watt, é de homenagem ao matemático e engenheiro James Watt, ok? O homem por trás do motor a vapor. Esse abençoado aí que ele estudou bastante Watt, entendeu? E ele é responsável pelo motor a vapor. Que graças a isso que hoje em dia temos vários motores aí hoje em dia. Tudo começou lá atrás, ok? Foi por causa desse abençoado aí chamado James Watt, beleza? A importância, já falamos sobre volts, beleza? E já falamos sobre amperes, já falamos sobre volts e amperes, correto? Os watts, é praticamente a multiplicação desses dois, Complicado? Vou te explicar melhor. É mais ou menos isso, amperes vezes a voltagem que te dá os watts necessários, show? É a multiplicação de um pelo outro que vai te dar aqueles watts necessários. Um exemplo disso, vamos lá. Vamos imaginar que você está utilizando energia hidráulica, aquela que precisa de água, beleza? O que seria melhor para você? O que seria melhor para usar essa energia? Uma cachoeira muito alta
ou uma correnteza contínua de água? Geralmente iremos preferir a cachoeira, correto? Que é muito alta, né? Pra vir com potência e a gente ter mais energia. Porém, na elétrica, isso não faz diferença nenhuma. Podemos ser tanto uma contra a outra. Por um exemplo, vamos imaginar, você lembra aquelas rodas de água antigamente? Aquela que a água bate e a roda vai rodando? Imagine que você está usando aquela roda ali para triturar uma rocha. Vamos imaginar que você está usando aquilo ali para triturar a rocha, beleza? Para você seria melhor o quê? Seria melhor uma corrente de água muito forte, uma catarata muito forte, quer dizer, muito alta, ou uma corrente de água que sempre tá tendo água ali. Geralmente, pela lógica, a gente ia imaginar que a gente ia preferir a cachoeira alta, né? A gravidade vai ajudar a rodar mais rápido, porém não é bem assim. Os dois trabalharia da mesma forma, tanto na potência quanto na quantidade, entendeu? Como assim? Vamos lá, vamos imaginar que você tem que alimentar seu computador. Ele necessita de 800 watts. O teu computador, você fez a matemática lá, você fez a conta, ele precisa de 800 watts para ser alimentado. Se você tiver 80 volts, já tivemos aula de voltagem lá atrás, se lembra? Volts, o que é volts? E 10 amperes. Você tem 80 volts e só 10 amperes. Já daria, por quê? Isso, em termos de matemática elétrica, como funciona? É o volts vezes a amperagem, ok? Vezes o amperes. Então, 80 vezes 10 daria os 800 watts. Então, você sabe que os watts, é a multiplicação entre volts e amperes. Então, se a tua fonte, mais ou menos, vamos supor, ela tem 80 volts e 10 amperes, já dá os 800 watts. Já daria. Como o oposto, se você tiver 10 volts, você tem 10 volts e você tem 80 amperes, também funciona. Porque seria 10 vezes 80, também daria 800. A ordem do fator não altera o produto. Então quer dizer que tanto, por exemplo, na roda d'água, você tanto pode fazer ela triturar com a altura, algo muito alto, porém com pouca água, como você também pode utilizar algo padrão, porém com muita água. Igualmente aqui, você pode utilizar muito volts e pouco amperes, como você também pode utilizar muito amperes e pouco volts. Não muda. O importante é o resultado final. É os watts que tem. Por exemplo, a sua fonte de alimentação. Vamos supor que ela é de 500 watts. Ela tem a voltagem dela e ela tem os amperes. Multiplicando esses dois, que dá a voltagem, o volts, quer dizer, os watts da sua máquina, da tua fonte. Entendeu? Não sei, é meio complicado, mas se vocês prestarem atenção direitinho, vocês conseguem entender. Beleza? Então, os watts é a multiplicação dos volts com os amperes. Ou os amperes e os volts. Não muda, a ordem de fator não altera o produto. Beleza? Uma explicação. Falando assim, você pode ter muito amperes e poucos volts. Como também você pode ter pouco volts. Eu acho que eu meio que falei a mesma coisa aqui. Você pode ter muito amperes e pouco volts, como também pode ter muito volts e poucos amperes. Eu botei a mesma coisa, só inverti a ordem aqui. Entendeu? Você pode ter tanto um quanto o outro, sendo que a multiplicação desses dois vai dar os watts necessários para alimentar. Sei lá, alimentar seu micro-ondas, alimentar seu chuveiro, alimentar sua máquina, ok? Então, fique ligado nisso aí, em voltagem e os amperes. Agora você sabe que as voltagens e o amperes trabalham junto para você saber quantos watts você tem, ok? Lembrando que watts é unidade de medida. No caso, é a potência elétrica, ok? Watts é a potência elétrica. Show? Uma ligação importante. Já falamos sobre volts, correto? Lá na primeira aula falamos sobre amperes, ok? E já falamos sobre watts. Temos que saber que existe uma ligação entre a corrente elétrica e os amperes e a espessura dos fios, ok?
existe uma ligação entre elétrica, amperes e a espessura do fio. Por isso que você não pode sair colocando qualquer fio em qualquer lugar. Você tem que saber a amperagem dela, quantos amperes ele tem, ok? Quantos watts é necessário. Beleza? Vamos lá. Se você tiver algo que necessita de muita energia, logo ele vai precisar de bem mais amperes, correto? Se você precisa de muita energia, você logo utilizará muito amperes. Bem mais corrente elétrica, beleza? Ele vai precisar de bem mais corrente elétrica. Logo terá que passar muito elétrons pelos fios que você estará utilizando. Se lembra lá na nossa aula de elétrons, o elétrons passa, entendeu? No caso, quanto mais voltagem, quanto mais eletricidade, energia tu precisar, mais elétrons pelos fios ele vai passar. Então, você tem que saber isso. Opa, me embolei aqui. Vamos lá. Isso significa que o quê? Que você não poderá utilizar um fio fino, tá? Você não pode utilizar um fio fino. Sei lá, vamos supor que cada fio, gente, vocês têm que saber que cada fio tem uma capacidade de energia dele, tá? Vocês têm que dar uma olhadinha nisso. Terá que utilizar um fio mais grosso, ok? Isso significa que você não poderá utilizar fios finos. Terá que utilizar uns fios mais grossos, ok? Porque quanto mais grosso o fio, menos resistência ele terá. Se lembra lá na nossa aula que a gente falando sobre resistores e resistência? Então, quanto mais fino o fio, mais difícil ele vai, os elétrons vai passar, criando uma resistência e esquentando o fio, beleza? Então, se você precisa, o teu objetivo não é esquentar, por exemplo, você não está usando no chuveiro, não está usando uma sanduicheira, então o seu objetivo não é esquentar, ok? Você não quer que fique uma barreira entre os elétrons fique difícil passagem, senão ele vai esquentar o seu fio. Se você precisa de mais energia, você vai precisar de fios mais grossos, ok? E mais grossos os fios, menos resistência ele terá, assim permitindo que os elétrons fluir mais livremente, ok? Então, vamos supor que você precisa de bastante energia. Logo, você terá que utilizar fios mais grossos. Por quê? Utilizando os fios mais grossos, os elétrons passará mais tranquilamente, não terá aquela barreira impedindo que os elétrons passem. Por mais que não tem como a gente ver, igual um rio. Se a gente olhar um rio, a gente vê que o rio está com dificuldade de passar naquele córrego ali, ok? Mas a eletricidade não tem como a gente ver a olho nu, mas também existe isso dentro do fio. Quanto mais fino o fio, menos eletricidade está passando ali, porque tem uma dificuldade, ele está se espremendo, ok? Se você tem muitos elétrons passando, você tem que deixar ele ir para que não haja resistência, ok? Você tem muitos elétrons passando ali, você necessita daqueles elétrons. Lembrando, quanto mais elétrons, mais corrente elétrica você terá, ok? Um ar-condicionado, por exemplo, o ar-condicionado ele puxa muito elétrons, por isso que é necessário utilizar uma fiação diferenciada para o teu ar-condicionado. Um freezer, por exemplo, vai puxar muito elétrons. Logo, é melhor um fio mais grosso para os elétrons passar mais livremente e não aquecer, ok? Por isso que muitas vezes tem queda de luz, porque muita pessoa, em algumas casas, porque muitas pessoas não utilizam isso, sai colocando qualquer fio nisso e que se dane, né? Evitando que seus fios esquentem. Então, isso que é o ideal, utilizar fios grossos para que os elétrons passem mais livremente. Se lembra na aula de resistores que eu falei? Que quando os resistores, no caso um fio fino serve como resistor. Quando os resistores, ele impede que os elétrons passem, tem a pressão. A pressão gera o que? Calor. E o calor gera fogo, né? Assim, aquecendo a tomada, algo do tipo que geralmente é de plástico, pelo plástico não ser um bom condutor, utilizando plástico, ele aquece e acaba pegando fogo. Por isso que é ideal utilizar fios corretos, ok? Uma curiosidade, escutar palavras, tá? Peraí. Então, eu sempre deixo algo da aula passada, né? Toda aula eu deixo alguma coisa da aula passada. Isso aqui vocês já escutaram, que os amperes a quantidade de elétrons passando, mas tá bom tá aqui, porque vocês sabem que é isso. Os amperes é a quantidade dos elétrons passando, ok? Passando naquele fio ali. Então tem que saber a amperagem, tranquilo? Vamos lá, tomada.
Por esse motivo, temos aquelas tomadas diferentes de 20 amperes, ok? Se lembra aquelas tomadas de 20 amperes que temos? Que sempre dá aquela dor de cabeça. Botou forra de cabeça aqui, pelo amor de Deus, já dor, beleza? Aquela dor de cabeça, sempre dá dor de cabeça, por quê? Em um exemplo, uma tomada de micro-ondas, onde que o pino sempre é maior do que o da sua tomada. Quem nunca passou por isso? Compra um micro-ondas, aí chega para colocar na tomada da sua casa, você tem que utilizar adaptador, né? Aqui em casa mesmo a gente utiliza um adaptador, porque o pino da tomada é mais grosso, o fio é mais grosso e não encaixa, porque a nossa tomada geralmente é padrão de 10 amperes, ok? O micro-ondas, como ele puxa muita energia, o micro-ondas, como eu falei, então o ar-condicionado puxa muita energia, a tomada dele é de 20 amperes, ok? Então, geralmente a gente tem que utilizar um adaptador, ok? Os fios de 20 amperes sempre serão mais grossos, ok? Por esse motivo, para passar mais corrente sem a necessidade de esquentar, ok? Como ele está puxando uma de eletricidade, os fios de 20 amperes, ele sempre será mais grosso, ok? Acho que é bem óbvio, né, que os fios de 20 amperes têm o dobro de capacidade dos fios de 10 amperes. A maioria da nossa casa é 10 amperes, ok? Por isso que a tomada é padrão 10 amperes. Porém, existem coisas que é 20 amperes que necessita do dobro da energia, do dobro dos elétrons passando ali para alimentar ele. Por isso que é de 20 amperes. O mal de utilizar o adaptador é que esse adaptador talvez não aguente o suficiente, ok? Por isso que é difícil utilizar adaptador para esses aparelhos. O ideal é sempre você adaptar pelo menos uma tomada de 20 amperes para esse tipo de aparelho, né? Um resumão agora, gente, dessas 3 aulas que tivemos. Tranquilo? Sempre que você escutar a palavra volts, você saberá que é a tensão, a diferença de potencial, ok? Ouviu a palavra volts, você sabe que aquilo ali é a tensão, é a diferença de potencial. Quando falar amperes, você sabe que é a corrente, beleza? A quantidade de elétrons passando no fio. Você ouviu a palavra amperes, você sabe que é a quantidade de elétrons passando no fio, ok? É tantos amperes, aí você sabe, então ali tem mais amperes do que aqui, tem mais elétrons do que ali, é a corrente elétrica, ok? Resistência. A resistência é a dificuldade dos elétrons a passar por algum lugar, ok? Você sabe que quando você ouve a resistência, agora você sabe como aquele teu chuveiro funciona, ok? São resistores que impedem que os elétrons passem. Então os elétrons vêm em alta velocidade e batem nos resistores, assim causando aquele calor, assim esquentando sua água, ok? Então você sabe que resistores são a dificuldade que os elétrons têm para passar por algum lugar, ok? Falando sobre watts, você sabe que watts é a potência, pegando a energia e transformando em trabalho, ok? Você sabe que os watts, ele pega a energia e transforma em algo útil para a gente, beleza? A potência que ele faz isso, a velocidade, ok? E também aprendemos sobre a diferença entre energia contínua e alternada. Show? É que contínua, os elétrons sempre correrá para um lado, beleza? A contínua, sempre a energia vai estar passando para um certo lado, sempre em direção a algum lugar, ok? Não tem aquela distorção. Vamos supor que a contínua, como eu sempre falo, é um córrego, sempre correndo para o mesmo lugar, beleza? E a alternada, a contínua elétrica sempre correrá para um lado. E a alternada, isso vai se invertendo, beleza? Os dois polos vai se invertendo até 60 vezes por segundo, beleza? Uma hora ele está correndo para um lado, outra hora ele está correndo para o outro. Igualmente, como eu falei, as ondas, uma hora ela tá vindo e uma hora tá voltando, indo e voltando. Essa é a diferença entre a contínua e a alternada, ok? Beleza, meus amigos, a aula de hoje fica por aqui, ok? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem para mim lá no chat,
tranquilo? Se ficou alguma dúvida sobre as fiação, sobre os os watts, beleza? Vocês mandam mensagem pra mim, que eu poderei estar explicando um pouco melhor, indo mais a fundo na sua dúvida, ok? E isso aqui tá muito interligado à nossa fonte de alimentação. Você lembra a nossa aula de fonte de alimentação? Agora eu acho que vocês vão saber direitinho a hora de montar sua máquina ou algo do tipo, né? Meus amigos, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.